Bom, essa nova lei que está sendo discutida, está sendo implantada, está sendo trabalhada ainda, é uma coisa muito recente, né? Essa desaposentadoria, na verdade, implica no seguinte: os profissionais que hoje estão aposentados, eles têm um valor de recebimento pela Previdência e, evidentemente, se eles, às vezes, precisam completar a renda de alguma forma, às vezes precisam fazer algum bico, alguma complementação, porque a aposentadoria é muito pequena. Então, a proposta dessa desaposentadoria é, de uma certa forma, desonerar o governo, porque a partir do momento que a pessoa se desaposentar, ela passa a não receber o benefício previdenciário. Isso faz com que o governo tenha uma certa economia no cofre e, por outro lado, tenha a possibilidade de arrecadação. Então, assim, a pessoa vem procurar o sindicato, tá? Fala, eu me aposentei em tal data, continuei trabalhando, ouvi falar da desaposentação, o que eu faço? A gente vai pegar o processo administrativo, né, o CNIS com a relação de salário de contribuição e os vínculos que a pessoa tem para a gente confrontar com a carteira de trabalho, com o processo administrativo, e aí feita essa análise a gente encaminha para o cálculo e depois do cálculo, se for de fato vantajoso, e a pessoa queira, a gente dá andamento. Então, um exemplo, a pessoa recebe R$1.000, com a desaposentação ela vai passar R$2.000. Se eu deduzir os 30%, que é o máximo que a Previdência pode descontar do benefício, ainda assim é vantajoso. Então, nesse caso, a gente mantém. Agora, digamos que a pessoa vá receber de R$1.000, passe para R$1.100 e ela tenha que descontar esse valor. Nesse caso, não é vantajoso, porque mais seria, se eu fosse descontar os 30%, a pessoa acabaria recebendo menos. Para a realização do cálculo da desaposentação, a gente analisa assim, o CNIS, remunerações do trabalhador, tá? Na ausência dele, uma relação de salários da empresa, que a empresa fornece. Mas normalmente eles trazem o CNIS, que ele já consta essas informações. O CNIS a gente tem que se observar, no caso, a partir de julho de 94. Então, para efeito de cálculo, a gente vai analisar de julho de 94 até as últimas contribuições da pessoa, certo? E vai fazer a aplicação normal, no caso a gente vai, como se fosse a lei nova é do fator previdenciário, então a gente vai considerar 80% das suas contribuições, desconsiderar as 20% das menores, tá? E aplicar o fator previdenciário, no caso vai a idade e a expectativa de sobrevida, gera-se a média. Normalmente, assim, para a desaposentação ele vai acrescentar o que a pessoa se aposentou na época, tá? Com o que ela trabalhou depois, então tende a aumentar esse tempo, no caso, tornando-se, na maioria dos casos, assim, torna-se favorável esse cálculo. Sueli é funcionária pública, tem direito à desaposentadoria e pensa em usar o recurso. Então, como funcionária pública, eu sabendo que eu tenho direito, eu acho justo, porque eu não penso em me aposentar tão cedo, embora eu saiba que eu tenho direito. E eu não me vejo uma pessoa aposentada porque eu ainda acho que eu tenho muito o que produzir e eu acho injusto eu continuar trabalhando, continuar produzindo e continuar contribuindo com o INSS e chegar ao fim disso e receber o mesmo valor de uma pessoa que deixou de contribuir pelo mesmo período que eu, deixou de produzir pelo mesmo período que eu e receber o mesmo valor que essa pessoa. Então nada mais justo que eu receba um valor diferenciado. Porque eu acho que quem começou a trabalhar cedo, eu acho que a aposentadoria vem num período em que a pessoa ainda está numa idade produtiva. Eu acho que a pessoa ainda tem muita coisa para fazer na vida. E tentar, sabe, pleitear uma aposentadoria melhor no futuro, tentar ter um salário melhor no futuro e por um período em que ela ainda pode produzir melhor, trabalhar assim, porque se aposentar assim ela ainda pode produzir mais. Eu acho que é válido, eu acho bem interessante. O governo é resistente a esse projeto de lei porque ele afirma que isso causará um rombo de 70 milhões aos cofres públicos do Brasil. Contudo, o advogado Nelson Braga explicou ao nosso programa que isso não acontecerá.
Por quê? Porque a pessoa que se aposentou e voltou a trabalhar, na verdade, ela está contribuindo com o INSS, como qualquer pessoa normal que trabalha, mas ela não recebe nenhum benefício por isso. Então, existe um dinheiro que fica com o INSS e não volta para essas pessoas, não voltam para esses trabalhadores aposentados. Portanto, há um enriquecimento infundado do INSS e esse dinheiro não causaria o rombo como é estimado pelo governo.